Circulou hoje uma gravação do comandante do Exército, Tomás Paiva, onde ele conversa e cita que a vitória de Lula não foi a vitória da maioria do Exército. Fez uma pequena polêmica, tentaram falar alguma coisa, mas a postura do comandante foi uma postura constitucional. É, é o que a gente precisa para as Forças Armadas. Eu vou pôr aqui a gravação do UOL, onde os jornalistas comentam. Coloca aí, produção, por favor. O comandante diz que a vitória de Lula foi indesejada no Exército. Infelizmente ocorreu. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou a subordinados que a vitória eleitoral de Lula foi indesejada pela maioria dos militares, mas infelizmente aconteceu. Não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade. Infelizmente foi o resultado, que para a maioria de nós foi indesejado, mas aconteceu. A declaração foi dada aos oficiais do Comando Militar do Sudeste em 18 de janeiro, 3 dias antes de ele assumir a chefia do Exército com a demissão do general Júlio César de Arruda. O áudio foi gravado de forma escondida por um dos presentes e foi divulgado pelo podcast, né, Roteirices. A Folha teve acesso à gravação e circula em grupos de militares desde a última semana. Procurado do Exército não se manifestou. Que é isso, né, Sakamoto? Estava falando. Tá aqui, Tomás diz que era preciso aceitar o resultado das eleições porque não havia nenhum sinal de irregularidade no processo eleitoral. Essa divulgação desse áudio, o que pode mudar, hein? Olha, particularmente, Fabiola, eu acho que é o seguinte, o comandante do Exército não precisa ter votado no Lula. O comandante do Exército, a cúpula do Exército não precisa nem gostar do Lula, né? Isso tem a ver com foro particular, íntimo, tudo isso mais. O que eles têm que fazer é obedecer às ordens do comandante supremo das Forças Armadas, que não é Jair Messias Bolsonaro, não é o próprio comandante do Exército, é Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele teve a maioria dos votos no segundo turno das eleições do ano passado. Eles têm que obedecer. Ao princípio, pelo que temos visto, né, o comandante do Exército tem sido célere, tanto para desarmar o espírito, né, digamos, mais belicoso de parte da corporação, quanto para atender às reivindicações e necessidades da presidência da República dentro da política estabelecida pelo governo federal. Né? E dentro disso, ele pode falar, minha opinião, o que eles têm, o que eles pensam com relação a quem votaram, que infelizmente ganhou, irrelevante. O que é importante é que eles digam amém para um civil. E você, Mairovich, o que acha a respeito dessa declaração dele falando com subordinados, falando, olha, infelizmente aconteceu, não era o que todos nós esperávamos, no entanto aconteceu. Faz parte do jogo isso? Olha, não deveria ter falado, ponto primeiro, tá? Porque cria, evidentemente, um tumulto, mas por quê? Porque isso, como o Sakamoto bem colocou, isso numa democracia é foro íntimo, cada um tem uma preferência. A democracia, demos e kratos, é o poder do povo. Demos, povo. Kratos, poder. É o poder do povo, é o povo que escolhe os seus governantes. Então, existe toda essa questão do foro íntimo, da preferência, da escolha. Então, seja do Exército, seja da torcida do Corinthians, cada um tem a sua escolha. Precisa ser eleitor para poder escolher. Então, é um problema de escolha. Não pode falar? Não pode, porque o Exército não pode ter atividade política e não pode ter atividade política partidária. Então, falou mal, falou errado, falou em hora incerta. Agora, mas o mais grave de tudo isso, e que confirma essa declaração de que o Exército queria outro candidato, o Exército aí como instituição, isso é que não pode. Cada membro do Exército é que tem aí a sua preferência, mas não a instituição. Agora, a gente viu o antigo comandante, dando autorização para o Pazuello e participar do quê? De carreata, de comício. Isso é grave, um comandante do Exército fazer isso, porque isso é partidarismo. Como podemos ver, uma coisa interessante
na fala do comandante, na gravação, que está na internet, é que não houve fraude nas eleições, que deveria ser aceitada a eleição. A polêmica que eu citei foi a questão que ele falou que não foi a vontade da maioria do exército a vitória do Lula. Mas isso dentro de uma democracia é normal. O que não pode haver numa democracia é um levante das Forças Armadas contra um processo eleitoral legítimo, né? Que foi o que a gente não viu até por alguma parte de alguns soldados, algumas forças de segurança. Tanto que Alexandre de Moraes hoje tinha comentado, circulado a notícia, que esses agentes de segurança que supostamente tinham colaborado com o ato de vandalismo golpista vai ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, que assim seja. A postura do comandante do Exército é uma postura constitucional. Eu já tinha comentado isso no vídeo anteriormente e esperamos que as Forças Armadas se acalmem e façam o seu devido processo que está dentro da Constituição, que é exercer a defesa das fronteiras, né? Principalmente da Amazônia, nesses tempos sombrios de garimpo. Então, não houve polêmica. Eu acredito que, para a parte do comandante do Exército, pelo contrário, uma postura institucional, onde sabemos que as Forças Armadas têm suas opiniões, principalmente políticas, só que isso tem que ser reservado na esfera privada, né? Um soldado não pode se misturar com política, onde a gente viu nos últimos 4 anos presidenciais. Para isso, basta ler o livro Soldado e Estado, que lá está as suas atribuições dentro de uma democracia e principalmente dentro do Estado. Eu torço que as coisas ainda melhorem para o governo e principalmente nos próximos anos. E que a gente possa discutir melhor a polis da nossa vida cotidiana. Se você gosta do conteúdo do canal, não esqueça de dar o seu joinha, assinar o sininho, porque eu vou estar aqui mostrando e comentando as principais notícias para vocês. E comentem algum assunto que vocês queiram que eu traga aqui. A participação de vocês vai ser muito importante dentro dos preceitos da democracia. Tá bom? Até mais.